Se você sente que não se encaixa em lugar nenhum, presta atenção nisso. Porque talvez o problema não seja você. Talvez você só esteja tentando caber em lugares que já não fazem sentido para quem você é. Existe um tipo de pessoa que começa a se sentir deslocada. Em conversas, em ambientes, até com pessoas que sempre fizeram parte da vida dela. E o mais estranho é que não é rejeição, é desconexão. E quando isso começa, tudo muda. Porque quando você começa a sentir que não se encaixa em lugar nenhum, isso não acontece de uma vez. É algo que vai crescendo, em silêncio. Você começa a perceber que certas conversas já não fazem sentido. Que certos ambientes te cansam, mesmo sem motivo aparente. E que, por mais que você tente se adaptar, algo dentro de você não se encaixa mais. E o mais difícil é que, por fora, parece que está tudo normal. Mas por dentro, existe uma sensação constante de deslocamento. Como se você estivesse no lugar certo, com as pessoas certas, mas, ao mesmo tempo, não pertencesse ali. E isso gera dúvida. Você começa a se questionar: será que sou eu o problema? Será que eu estou exagerando? Porque parece que todo mundo se encaixa, menos eu. E, na tentativa de resolver isso, muita gente faz a pior coisa possível: começa a se moldar. Se adaptar, se diminuir, se encaixar à força, só para não se sentir diferente. Mas é exatamente aí que o problema aumenta. Porque quanto mais você tenta caber, mais você se afasta de quem realmente é. E talvez, o motivo de você não se encaixar, não seja um erro, mas um sinal. Nem todo mundo foi feito para se encaixar, alguns foram feitos para enxergar além. Você não se conecta com conversas superficiais. Um dos primeiros motivos de você sentir que não se encaixa em lugar nenhum é que você simplesmente não se conecta mais com o superficial. Conversas rasas começam a te cansar. Assuntos repetitivos já não prendem sua atenção. E aquele tipo de interação automática já não faz sentido para você. Enquanto muita gente se sente confortável nisso, você sente vazio. Não porque você se acha melhor, mas porque, para você, falta profundidade. Você começa a perceber que está ali, mas não está envolvido de verdade. Escutando, respondendo, participando, mas sem se conectar. E isso cria uma sensação estranha. Como se você estivesse cercado de pessoas, mas, ao mesmo tempo, sozinho. E esse é um ponto importante. Porque não é que você não saiba se relacionar. É que você precisa de algo mais profundo para se conectar. E quando isso não existe, você naturalmente se afasta. Mesmo sem perceber. Quando o superficial já não te preenche, é porque você começou a buscar algo além. Você começa a perceber padrões nas pessoas. Outro motivo de você não se encaixar em lugar nenhum é que você começou a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Você começa a notar padrões. Percebe quando alguém não está sendo verdadeiro. Percebe mudanças no comportamento. Percebe intenções, mesmo quando ninguém fala nada. E, no começo, isso parece estranho. Porque você não consegue mais ignorar certas coisas. Aquilo que antes você deixava passar, agora fica evidente. Você começa a entender atitudes, a prever reações, a perceber quando algo não está certo. E isso muda tudo. Porque, quando você começa a enxergar além, fica difícil se encaixar em ambientes onde tudo é superficial. Fica difícil fingir que não percebe. Fica difícil se envolver da mesma forma. E, aos poucos, você vai se afastando. Não por escolha consciente, mas porque já não consegue mais ser como antes. E esse é um ponto importante. Porque, quanto mais você percebe, menos você se adapta ao que não é real. E isso te diferencia, mas também te afasta. Depois que você começa a enxergar padrões, fica impossível voltar a ver tudo do mesmo jeito. Você mudou, e os ambientes não acompanharam. Um dos motivos mais reais de você não se encaixar em lugar nenhum é que você mudou. Mas os ambientes ao seu redor, não. E isso cria um tipo de desconexão silenciosa. Lugares que antes faziam sentido, já não fazem mais. Conversas que antes te prendiam, agora parecem vazias. Pessoas com quem você se identificava, já não despertam o mesmo interesse. E não porque algo aconteceu, mas porque, dentro de você, algo mudou. Sua forma de pensar mudou. Sua forma de ver o mundo mudou. O que você valoriza, mudou.
E, quando isso acontece, é natural que o que está ao seu redor deixe de encaixar. Mas esse é o ponto onde muita gente se confunde. Porque tenta voltar a ser quem era antes, só para continuar pertencendo. Tenta se adaptar de novo, mesmo sabendo que não é mais a mesma pessoa. E isso gera um conflito interno. Porque uma parte só quer se encaixar, mas outra, já não consegue mais. E a verdade é simples: você não se encaixa, porque já não é mais quem você era quando aquele lugar fazia sentido. Quando você muda por dentro, o que não muda por fora, deixa de te caber. Você começa a se afastar naturalmente. Outro motivo de você não se encaixar em lugar nenhum é que você começa a se afastar, sem perceber. Você não toma uma decisão clara. Não existe um momento exato. Simplesmente, acontece. Você para de procurar certas pessoas. Para de se interessar por certos ambientes. Para de insistir em situações que antes eram normais para você. E o mais curioso é que isso não vem com revolta, nem com raiva, nem com um grande motivo. Vem com silêncio. Como se, aos poucos, aquilo fosse deixando de fazer parte da sua vida, naturalmente. E, no começo, isso pode assustar. Porque você começa a perceber que está mudando, mas não sabe exatamente para onde isso está te levando. Só sabe que já não consegue mais voltar ao que era antes. E esse é o ponto-chave. Porque quando o afastamento acontece sem esforço, não é rejeição. É alinhamento. É você, inconscientemente, se distanciando do que já não faz sentido. E, por mais estranho que pareça, isso não é um erro. É um processo. Quando você se afasta sem forçar, é porque, no fundo, já não pertence mais ali. Você se sente deslocada, mesmo rodeada de pessoas. Um dos motivos mais profundos de você não se encaixar em lugar nenhum é essa sensação constante de estar fora do lugar. Mesmo quando você está acompanhada. Você pode estar em um grupo, conversando, participando, mas, no fundo, sente que não pertence ali. É como se existisse uma distância invisível. Você está presente fisicamente, mas não se conecta de verdade. E isso gera um tipo de solidão diferente. Não é a solidão de estar sozinho. É a solidão de estar com pessoas, e ainda assim se sentir distante. E o mais difícil é que ninguém percebe. Porque, por fora, você parece normal. Mas por dentro, existe uma sensação constante de não pertencimento. E isso faz você se questionar: por que eu não me encaixo como os outros? Por que parece tão fácil para todo mundo, menos para mim? Mas existe algo importante aqui. Talvez o problema não seja a sua dificuldade de se encaixar. Talvez seja o fato de que, aqueles lugares, simplesmente não são para você. Às vezes, você não se sente fora do lugar, o lugar é que nunca foi seu. Você começa a preferir a sua própria companhia. Outro motivo de você não se encaixar em lugar nenhum é que você começa a preferir estar sozinho. E não por tristeza, não por rejeição, mas por paz. Você percebe que, muitas vezes, ficar na sua própria companhia é mais leve do que estar em ambientes que não te preenchem. Conversas que antes você tolerava, agora cansam. Lugares que antes eram normais, agora parecem barulhentos demais. E, aos poucos, você começa a escolher o silêncio. Não porque não gosta de pessoas, mas porque valoriza mais a sua energia. E isso muda tudo, porque a maioria das pessoas busca preencher o vazio com presença. Mas você começa a perceber que nem toda presença preenche. E, a partir desse momento, sua tolerância muda. Você já não aceita qualquer ambiente, qualquer conversa, qualquer conexão, e isso pode parecer isolamento. Mas, na verdade, é seleção. É você, inconscientemente, se afastando do que não faz sentido, e preservando o que realmente importa. E, quanto mais você se entende, menos necessidade sente de se encaixar. Quando sua própria companhia começa a ser suficiente, você para de aceitar qualquer presença. Você não foi feito para se encaixar, foi feito para ser diferente. Existe um motivo mais profundo por trás de tudo isso. Você não se encaixa, porque não foi feito para se encaixar. Enquanto muitas pessoas vivem tentando se adaptar, seguir padrões, pertencer a qualquer custo, você começou a questionar, a enxergar, a sentir além do óbvio. E isso muda completamente o jogo. Porque, quando você começa a pensar diferente, a ver diferente, a buscar algo mais profundo,
automaticamente, você se torna diferente. E o mundo não foi feito para quem pensa fora do padrão. Ele foi feito para quem se adapta. E é por isso que, muitas vezes, você se sente deslocada. Não porque existe algo errado com você, mas porque você não funciona da mesma forma que a maioria. E quando você tenta se encaixar, sente que precisa se diminuir, se moldar, se silenciar. E, no fundo, você sabe que não pode fazer isso. Porque já não consegue mais ser quem era antes. E esse é o ponto onde tudo muda. Porque você começa a entender, você não perdeu o seu lugar. Você só deixou de caber em lugares que nunca foram feitos para você. E, a partir desse momento, você para de tentar se encaixar e começa a se posicionar. Você não está fora do lugar, você só não foi feito para caber no comum. Talvez, pela primeira vez, você esteja começando a entender. Não é que você não se encaixa, é que você tentou se encaixar em lugares que nunca foram feitos para você. E isso cansa. Cansa tentar ser aceito. Cansa tentar se adaptar. Cansa tentar ser algo que, no fundo, você sabe que não é. Mas existe algo que muda tudo quando você percebe. Você não precisa se encaixar. Você precisa se reconhecer. Porque o problema nunca foi você ser diferente. O problema foi tentar esconder isso, para caber no comum. E, quando você para de fazer isso, tudo começa a se reorganizar. Você passa a escolher melhor onde estar, com quem estar, e, principalmente, como estar. E, aos poucos, essa sensação de não pertencimento muda. Porque você entende que não precisa pertencer a qualquer lugar, apenas aos lugares que fazem sentido para quem você é hoje. E talvez, esse desconforto que você sentia, não era um erro. Era um sinal de que você estava pronta para parar de se encaixar e começar a se posicionar. Você não precisa se encaixar no mundo quando começa a criar o seu próprio lugar. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte desse vídeo falou diretamente com você. E isso não acontece por acaso. Mas agora vem a parte mais importante. Não adianta entender e continuar vivendo do mesmo jeito. Porque a maioria das pessoas percebe, sente, se identifica, mas, poucos minutos depois, volta a se encaixar onde não pertence. E nada muda. Se você quer continuar desenvolvendo essa clareza, entendendo mais sobre si mesma, e parando de se perder tentando caber no lugar errado, se inscreve no canal agora. Porque aqui, você não vai encontrar conteúdo para distrair. Você vai encontrar aquilo que faz você se enxergar de verdade. E antes de sair, me responde nos comentários, em qual momento da sua vida você percebeu que não se encaixava mais? Porque, muitas vezes, é exatamente ali que tudo começa a mudar.